Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor para todos. Como eu havia prometido no domingo passado, que hoje eu ia falar a respeito de voto consciente. Quero ler aqui em Provérbios, capítulo 29, versículo 2, para nós nos embasarmos pelas Escrituras Sagradas. Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, estou aqui na Tua presença na manhã desse dia e quero Te pedir uma bênção toda especial para todos os que estão do outro lado, nas suas casas, tirando um pouquinho do seu tempo para aprender, para trazer para si, para acumular conhecimento. Abençoa a vida de cada um, toma a minha vida em Tuas mãos, faz tudo conforme a Tua vontade. Senhor meu Deus, meu Pai, tudo isso nós pedimos e já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu falei que ia falar um pouco sobre voto consciente, que muito se tem falado no nosso Brasil. Acredito que todos vocês já ouviram algum político falar sobre voto consciente, a imprensa falar a necessidade do voto consciente. Eu acredito que se fosse feita uma pesquisa no nosso Brasil, talvez não chegasse a 2% dos eleitores que votam conscientemente. O que é um voto consciente? Nós temos que falar um pouquinho sobre o que é o político, para que serve o político. No estudo passado nós falamos sobre política e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre político, porque a imagem que as pessoas têm de político, a maioria dos eleitores, a maioria dos brasileiros, é totalmente diferente do que de fato é um político. Para nós saber, nós temos que primeiro classificar os poderes em nossa nação. Tem o poder judiciário, o legislativo e o poder executivo. No poder judiciário, a política está presente. O poder judiciário é formado pelos promotores, pelos desembargadores, juízes, os ministros do STF, do STJ, e a política está presente, mas não é formado, esse poder não é formado por políticos. Então, para nós entendermos o que é político, nós vamos falar sobre o poder legislativo e o executivo. O legislativo, que é formado pelos vereadores, deputados estaduais, federais e senadores. Esse é o poder legislativo. Suas principais funções é criar leis, a mais importante de todas é criar leis e fiscalizar o poder executivo e também designar verbas para a nação, no caso os senadores e os deputados federais. E o poder executivo, ele executa, ou seja, ele aplica também o dinheiro dos nossos impostos e também cria as famosas MPs, no caso o presidente. Nós temos mais ou menos uma noção de como é classificado os poderes, podemos entender para que serve, como eles devem atuar. A maioria das pessoas, até hoje no nosso Brasil, eles veem os políticos uma visão distorcida do que de fato é um político. Muitos veem como um deus. Até hoje, na nossa própria cidade, em outras cidades, tem políticos ganhando eleições porque sentou no chão com o eleitor, porque foi na casa do eleitor e lá comeu baião com ovo com o eleitor. Isso ele faz normalmente na época da campanha. Essas pessoas, elas fazem isso porque
os eleitores eles não têm o conhecimento do que é um político e muito menos eles sabem definir o que é humildade, porque vejam só, você acha que o político é humilde porque vai na sua casa, senta no chão com você, de 4 em 4 anos, e come sua comida. Como isso seria prova de humildade? De forma nenhuma. Como isso provaria que um político desse é capaz de governar, de administrar o nosso dinheiro? De forma nenhuma. Você quer saber se o político é humilde? Não é ele ir na sua casa, sentar com você e comer da sua comida, não. É você ir na casa do político e como você vai ser recebido lá. Aí você recebe o político na sua casa, de braços abertos, ele entra na sua cozinha, ele come da sua comida, mas quando você vai procurar esse político, depois que ele ganha a campanha, quando você chega lá, você é recebido por 2 seguranças na porta, cerca elétrica, 5 pitbull, e você diz, é meu amigo, chama ele aí, ele diz, vem amanhã, vem depois, vem no próximo mês, vem daqui 1 ano. E isso tem acontecido com a grande maioria das pessoas. Elas são enganadas porque elas não sabem verdadeiramente o que é um político, como ele deve atuar. O político, ele é o representante do povo. Quando eu coloco um político lá, eu estou colocando alguém para me representar, alguém para tomar conta do que é meu. Quando você vê o prefeito passando numa Hilux, você olha para ele e tem a certeza que ali vai passando o seu funcionário. Ele é unicamente funcionário nosso. Prefeito, deputados, senadores, o presidente da República são nossos funcionários. As pessoas têm que acabar com essa ideia de que um político é um Deus. Ah, o político pegou na minha mão, é sinal que ele é humilde. Tem pessoas, aqui na nossa cidade mesmo, tem políticos até hoje ganhando campanha porque o bisavô do tataravô votou num grupo político porque o ex-prefeito sentou no chão, ou então pegou na mão, ou então deu um abraço. Isso não prova que um político está capacitado por causa dessas atitudes. De maneira nenhuma. Então, o primeiro passo, temos que olhar para o político como um representante, como um funcionário nosso, como que ele está lá para administrar os nossos bens. E que bens são esses? O dinheiro dos nossos impostos. É esse o principal papel do político, de qualquer político. Precisamos compreender isso. Então, irmão, o político, quando ele é eleito, quando ele é escolhido com essas principais funções, para administrar o que é nosso, que são os nossos impostos, e também para falar lá, para nos representar como que fosse nós. Esse é, em termos gerais, que eu queria trazer aqui para vocês, que às vezes as pessoas têm uma visão muito distorcida. O que é que mais a gente vê? As pessoas dizerem assim, esse político não presta porque ele não fez nada para mim. Nenhum político é colocado no poder para fazer coisas individuais para ninguém. Nenhum político é colocado no poder para isso. Aquele político não é bom porque não pagou a minha conta da água. Aquele político não é bom porque não me deu emprego. Aquele político não é bom. Não é assim que se avalia um político. O político ele é avaliado pelo que ele faz pelo coletivo. É pelo que ele fez pelo meu bairro, é pelo que ele fez pelo meu município, é pelo que ele fez pelo estado.
se ele fez coisas favoráveis ao coletivo. É dessa maneira que nós devemos analisar um político. Isso eu estou falando aqui em termos gerais. Mas eu queria direcionar agora o que é voto consciente ao povo cristão, aos evangélicos, aos crentes. Eu queria direcionar agora para vocês. Aqui eu falei em termos gerais, mas eu quero direcionar. Quando um candidato chegar em sua casa dizendo que pretende ser vereador, prefeito ou deputado, o que é que nós devemos fazer? Até hoje, a maioria dos políticos, eles se aproximam, eles chegam nas casas perguntando para as pessoas o que é que elas querem, o que é que elas desejam. E na verdade, essa pergunta aí não é assim que acontece, não é assim que deve acontecer. Antes de que o político pergunte qual é a necessidade, porque ele não pode perguntar qual é a minha necessidade pessoal, individual, porque ele não vai ser colocado lá para governar para mim e sim para todos. Então o político que tem caráter, ele pergunta o que é necessário para a comunidade. Primeira pergunta, ele deve fazer assim, perguntando o que é necessário para a comunidade. Não o que é que você está precisando, porque isso aí já tem um duplo sentido. O que é que você está precisando? E muitos aproveitam disso e dizem: eu estou precisando de R$200, eu estou precisando de R$100, eu estou precisando de um pneu para minha bicicleta. Está errado. De um lado o político está usando de má fé, do outro lado o eleitor que é desonesto, quer negociar uma coisa que é inegociável, que é o voto, vai e faz uma lista de pedido e entrega para aquele candidato. Então, quem deve fazer as perguntas, no caso dos evangélicos, quem deve fazer essa pergunta, somos nós. Nós temos, para entender a questão do voto consciente, nós precisamos perguntar para o político. Antes que ele nos pergunte alguma coisa, nós temos que perguntar para ele. E, para nós perguntar, nós temos que analisar três coisas. Primeiro, a ideologia do partido político. Para nós analisarmos a ideologia, nós temos que perguntar para o político de que partido ele é filiado. Quando ele disser que partido ele é filiado, então nós iremos perguntar algumas coisas a ele. Porque ele vai colocar leis. Ele vai votar projetos de leis. E nós precisamos perguntar. Primeiro, são muitas coisas que deveriam ser perguntadas, mas eu separei aqui 3 perguntas que são necessárias e indispensáveis para o cristão fazer ao candidato que chegar na sua casa. Primeiro, se ele é a favor do aborto. Você é a favor do aborto? O político, ele não ficar em cima do muro. O político que é contra o aborto, ele já vai dizer logo. Só que quando o político que é contra o aborto, você tem que procurar pesquisar em partido dele. Os deputados, os senadores ficaram de qual lado? Eles votaram, eles foram contra ou foram a favor? Eles são contra ou são a favor do aborto? Os políticos que fazem parte do partido daquele candidato. É incoerente, meus irmãos. É uma incoerência muito grande. A pessoa diz: eu sou crente, eu sou contra o aborto. Mas na hora de escolher um político, ele escolhe um que é a favor. Isso é incoerência. Isso não faz sentido nenhum. Eu sou contra o aborto, mas eu vou colocar uma pessoa lá como se fosse eu,
para me representar e eu escolho uma pessoa que é a favor. Está tudo errado. Eu sei que a pessoa é a favor do aborto e eu coloquei dei poder para esta pessoa, dei poder para esse partido, fortaleci esse partido, fortaleci esses políticos e o aborto é aprovado e começa a se matar crianças inocentes antes que elas venham. Cada criança dessa que for abortada, o sangue dela está nas minhas mãos, porque eu sabia que aquele político era a favor e mesmo assim eu apoiei, porque eu não fui buscar qual ele faz parte. O crente ele tem que ter cuidado com isso. A ideologia de gênero, uma das maiores aberrações da história da civilização humana, ideologia de gênero. Isso vai contra todos os princípios científicos, todos os princípios cristãos, os princípios que é defendido pela Bíblia. Isso é uma aberração da natureza humana, não dessa natureza que foi criada por Deus. Não faz sentido. Ideologia de gênero, isso foi criado pelo próprio diabo, usando de pessoas. E tem projetos de lei lá para ser votado. Você tem que ir lá e procurar saber se deputados e senadores são a favor da ideologia de gênero. Quais os a favor? Se você sabe que o candidato que for lhe pedir o voto faz parte de um desses partidos, é uma você votar em alguém que é a favor da ideologia de gênero. Liberação das drogas também. Você vai perguntar a ele, e a liberação das drogas, o que é que você acha? Não tem negócio de ficar em cima do muro. Ou ele é a favor ou ele é contra. E peça para esse candidato se declarar publicamente. Ele não pode ficar escondido, dizendo para você que é contra, mas lá nos bastidores ele é a favor. São princípios que devem ser observados. Temos que escolher. Tenho muitos projetos. Eu acredito que no final um deputado que colocou um projeto filho se casar com o pai, para filho com filha, para ver o casamento coletivo, uma pessoa casar com animais, com crianças. Esse projeto de lei foi colocado no final do ano passado. E alguns deputados que têm caráter foram contra. Aí vocês têm que procurarem de que partido faz parte esse candidato. Pessoas que são contra a família, que ter cuidado. Partidos no nosso Brasil que odeiam Deus, odeiam a Bíblia, normalmente são os políticos que são a favor dessa destruição da sociedade. É custo destruir a família, porque eles sabem que a família foi criada, foi constituída por Deus. Nós temos que ficar atentos para que nós não parte dessa destruição. Alguém pode contestar, dizer, não, mas irmão Luiz, vai se cumprir porque está na Bíblia. Vai se cumprir sim. Está na Bíblia e vai se cumprir. A perseguição vai vir. Tudo que está na Bíblia vai se cumprir. Agora não é para os cristãos fazerem parte disso. Jesus ele ia ser traído. Mas só que Judas, quem o traiu,
não tivesse nem nascido. Ou seja, ele não deixou de sofrer as consequências, não. Da mesma maneira, podemos compactuar, ajudar, colocar pessoas ímpias, serviço do diabo, colocar essas pessoas para nos representar. Os filhos de Deus são representados pelos filhos de Deus. Os filhos de Deus não podem ser representados pelos filhos do diabo. Porque pessoas que defendem essas coisas aqui em discordância com os valores judaico-cristãos, com a família tradicional, então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Então nós temos que analisar primeiro a ideologia do partido do nosso candidato. Temos que fazer essas perguntas para ele. Depois nós temos que analisar a capacidade do candidato. As três coisas mais importantes. A capacidade do candidato. Por que é que a política chegou ao que chegou no nosso país? Porque as pessoas, na hora de votar, eu vou votar no fulano de tal porque essa pessoa é filho de um amigo meu. O voto consciente é a consciência de você estar perante a urna e saber que se uma pessoa pode ser seu pai, pode ser seu irmão, pode ser seu filho, se ele se candidata, você tem os valores bíblicos, você tem os valores a preservar dentro da palavra, e um irmão seu se candidata e ele é a favor dessas aberrações aqui, você tem que chegar para o seu irmão e dizer: eu não posso votar em você, porque você é contra aquilo que eu defendo. Isso é o voto consciente. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser quem for. Vai se candidatar, defende esses princípios aqui, esses princípios diabólicos, nós não podemos votar. Isso se chama voto consciente. Tem pessoas que votam porque um político fez um favor para ele há 10 anos, fez um favor para o bisavô do tataravô dele. E vem a geração, a família toda se torna escravo desse político. Mesmo sabendo que o político não tem capacidade de governar, mas vota por causa de um favor. Você não deve o seu... que vota por amizade. Eu vou votar, eu sei que essa pessoa não tem capacidade, mas eu vou votar porque é meu amigo. Está errado, isso aí não é voto consciente. Amizade, só que o meu voto vai definir o futuro de uma nação. Eu não posso pensar apenas em mim. Quando falamos do voto consciente, nós não pensamos no eu, nem o emprego. Mas o prefeito me deu um emprego. Aí eu sei que o prefeito não serve, não tem capacidade, que o prefeito seja um corrupto, seja o que for, mas aí eu vou ter que votar porque o prefeito me deu emprego. Não, você ganha todo mês, mas você trabalha para receber, você não deve nada a ninguém. Funcionário, sabe por que eu não devo? Porque eles trabalham para mim e no final do mês eu pago. Nem eu devo a eles, nem eles me devem. Do mesmo jeito é assim na política. Voto por favor, nem por parentesco. O voto consciente é aquele em que você olha para a capacidade e também a conduta do candidato. Para analisar a conduta, tem o candidato que nunca foi político, nós precisamos analisar a conduta, como ele se comporta na sociedade. Como ele se comporta nos comércios, como são os negócios dele, como é que ele se comporta perante a sua família, os seus vizinhos, como é que ele se comporta. Nós temos que pensar desta maneira. E se ele já foi político, aí ainda é mais fácil, porque nós vamos avaliar o que foi que ele fez, como vereador, o que foi que ele fiscalizou, que projetos de lei ele colocou em benefício da sociedade. Aí ainda fácil. Nós temos
que ter cuidado. Se é um político que tem um histórico de sujeiras, aí nós temos que descartar. Temos que ter muito cuidado de escolher o nosso candidato. Então fica esta palavra que você procure analisar para nós colocarmos pessoas justas. É muito difícil, não é fácil. Mas se nós começarmos a mudar essa história de os políticos como ídolos, como Deus, nós já passarmos a vermos como os nossos representantes, como os nossos funcionários, que eles estão lá apenas para nos servir e não para ser servidos. Se nós começarmos a mudar essa ideia, pode ter certeza que as pessoas vão começar a